Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde para você que está assistindo essa reprise. E para você que está aqui ao vivo comigo agora, que vai entrar comigo agora, eu já vou colocando aqui, ó, tema da live, como aumentar o faturamento, seu faturamento com correspondência jurídica. E aí, tudo bem com vocês? Tô aqui fixando o tema da live de hoje, tá? É... Só um pouquinho, que eu tô tentando aqui fixar o tema de hoje. A gente vai receber a Maria Fernanda, do correspondente jurídico. Ué, gente, não tá fixando. Vou acenar aqui para as pessoas que já entraram. Tudo bem com vocês? Deixem aí pra gente de onde que vocês são. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Ué, gente, agora foi. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. E agora? Como é que eu faço? Agora sim. Bom, já fixei aqui. Agora eu vou receber Maria Fernanda do correspondente jurídico. Deixa eu ver aqui. Meninas, a Rose e a Flaviane me mandaram solicitação, porém eu não vou conseguir recebê-las hoje. Hoje é dia da gente conversar com a Maria Fernanda. Olha, o pessoal de Belém, de Recife, de São Paulo, de Salvador. Oi, Maria Fernanda. Brenda. Tudo bem? Eu não Agora tô te foi. Acho que tem ouvindo. Ah, agora eu rola tô um te ouvindo. delay aqui, né? Ah, Tudo bom? tudo já. Ó, o pessoal entrando aqui, eu pedi para eles falarem de onde eles são. Tem gente de São Isso. Paulo, de Goiânia, de Porto Alegre, tem gente de Frederico uma cidade Westphalen, que nossa, tenho diligência sempre nessa comarca, gente. É um desastre de conseguir um correspondente lá, doutora. Você trabalha como correspondente? Olha, eu já pedindo ajuda. Ai, tudo bem, gente? tudo jóia. Olha, hoje a gente está aqui recebendo a Maria Fernanda, do correspondente Alta Performance. Eu quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite, né? Eu Porque que assim, agradeço. eu já deixei até lá no meu perfil que eu comecei como correspondente. Foi uma das estratégias que eu utilizei, né, Bacana. para arrecadar dinheiro, para ganhar experiência e tudo, né? E conseguir esperar os clientes chegarem, porque na minha época, Maria Fernanda, não tinha essa opção que a gente tem hoje, né, da internet, de atender as pessoas pela internet, né? Que Sim, hoje eu sim. tenho até uma sala de reunião em ambiente virtual, mas naquela época não tinha, então eu precisava pagar os custos do escritório. Eu não tenho ninguém na minha família que é advogado. Eu Uhum. também não tenho nenhuma indicação, alguém que pudesse me indicar para alguma coisa. Então eu tinha que arrumar uma alternativa. E a alternativa que eu utilizei e que hoje eu ensino no Mães em Ação, uma das estratégias que eu ensino é a correspondência. Então eu achei maravilhoso você ter aceitado estar aqui com a gente para também estar compartilhando com o pessoal essa questão da correspondência. Sim. Obrigada, viu? E gostaria que a gente Imagina. começasse você se apresentando aí para o pessoal que ainda não te conhece aqui do meu Com perfil. certeza. Eu vi que tem bastante gente lá também do CAP, muito aluno também do treinamento. Boa noite, todo mundo do CAP aí, o time CAP. Gente, agradeço, tá, o convite. Muito importante falar sobre isso, porque, por incrível que pareça, muita gente ainda desconhece o trabalho como correspondente, né? Ou É. então tem algumas restrições que hoje a gente vai desmistificar tudo isso aqui nessa live. Ah, pois é, eu acho que a maior objeção é, mas correspondente não ganha pouco. Exatamente. E vamos falar sobre isso aqui, tá? E até para quem não me conhece, tá para você entender, né, de onde eu vim, e o que eu faço e por que eu falo sobre correspondência, tá? Eu trabalho com isso há 12 anos e há 7 eu montei uma logística. Então, o resto eu era, vamos dizer assim, contratante, mas eu trabalhava diretamente com correspondente no mundo corporativo. Então, eu contratava, tinha o contato direto com eles, tal, e entendia mais ou menos como era esse universo. E aí, quando eu saí do mundo corporativo,
eu decidi virar correspondente, não montar uma logística, e depois eu explico para quem não conhece esse termo, tá? Eu Uhum. decidi ser correspondente, ou seja, aquela pessoa que vai no fórum, bate foto de processos de pessoas que não estão na mesma comarca, ou então realiza audiências, protocolos, todo o trabalho que não seja intelectual de um escritório de advocacia. E aí comecei assim, eu e o Bruno, que eu falo que é o meu marido barra sócio, né, até hoje. Começamos assim e errando muito. Achava que o meu conhecimento como contratante era o suficiente para trabalhar como correspondente. E depois eu percebi que não, que eu precisava realmente aprimorar o meu conhecimento, tanto em ferramentas, quanto realmente a forma de captação de clientes, oratória e várias situações que vamos conversar aqui hoje, né? E aí, com isso, aplicando todas essas situações, eu comecei a ganhar mais clientes e começar a ganhar mais como correspondente. E aí, só o meu braço de Bruno já não era mais suficiente e começamos o crescimento, né? Começamos somente na comarca de São Paulo, que é onde morávamos. E hoje, já há muitos anos, há 6 anos mais ou menos, já atuo no Brasil inteiro, então todas as comarcas. E é isso que faz uma logística, até já antecipando, né? A logística, ela faz a intermediação da contratação entre o escritório, contratante, e a ponta, né, que a gente fala, que é o advogado que está mesmo ali na comarca realizando as diligências. Isso é Então, uma logística. tá, então deixa eu falar aqui um pouquinho da minha Aham, experiência como advogada, né? O que que acontece? Quando eu comecei, não tinha logística jurídica, né? Então, o que uhum. que tinha? Sites onde a gente tem que pagar um valor que hoje, se você for utilizar uma estratégia de se cadastrar em várias comarcas para você ter bastante diligência, você tem que pagar. Eu me lembro que, em média, eu pagava 1.700, era R$ 1.800 para eu me cadastrar nos 15 fóruns de Brasília. Então, quando você vai Ah, começar, uma das estratégias que eu ensino é a pessoa fazer o quê? isso. Justamente isso, se cadastrar em logística jurídica, porque ela não vai pagar e ela vai Uhum. receber solicitação da mesma maneira, né? Porque Acho que assim, quando o você trabalho começou, pagava por... Desculpa até te interromper. Quando você começou, pagava por comarca, né? ainda é, né? O, Alguns sites o são, site, assim, o é, principal site ainda é por comarca, né? E é, aqui, é, na é. verdade, em Brasília, a gente não tem comarca, a gente tem circunscrição judiciária. Nós temos Isso. 15 fóruns aqui, e para a gente atender, eu tinha que pagar 14 cidades. Mas quando eu comecei, era baratinho, era Caramba. tipo coisa de R$ 69, não sei Isso, quantas cidades lá, por 6 meses. E isso. depois, era tanta gente se cadastrando naquilo ali. Quem for entrar num site lá, por exemplo, gente, a Tatiana tá falando que tá travando. Se tiver travando, vocês me avisem, porque para mim aqui tá normal. Isso. Pode ser a dela. E sim, vai Pode ser ficar a minha salva essa internet. live. Porque Mas para mim eu tô você no tá normal. quarto, porque eu Ah. tô no quarto, as crianças estão na sala, né? Sabe como é que é? Então eu tô no quarto. Se As travar, vocês minhas me falam. também. Tá. E aí, Maria Fernanda, já quando eu parei de fazer correspondência em 2015, tá? Mas Aham. foi um setor gigante do meu escritório, a gente tinha mais de 15 parceiros, a gente funcionava como representante de escritório. E depois a gente tinha vários contratos com logística mesmo, porque a gente já Legal. tinha vários contratados e a gente também Uhum. já tinha. Olha só, a Bruna está até perguntando qual que é a diferença desses sites pagos e não pagos. Não, o site pago é para você ser correspondente. O que que é um correspondente? É uma pessoa que vai lá e ele não está preso ao processo, ele realiza coisas esporádicas, né? Então ele vai ali, faz uma audiência, ou levanta um Isso. alvará, ou faz uma cópia, ou faz um protocolo, né? E no caso, eu comecei como correspondente e acabei que um setor muito forte no meu escritório era a representação de escritórios. Por quê? Porque a gente começou a fazer contratos de parceria e daqui a pouco a gente chegou até a atuar como representante exclusivo de um escritório que tinha Uhum. atendimento nacional, mas o custo em Brasília, para ele ter um escritório aqui, ainda era alto, porque não tinha processo eletrônico, Sim. né? Sim, sim, sim. Então, isso valia muito a pena. Sim. E Mas, existem os sites pagos e os sites não e as pagos. Existem os logísticas, né? gratuitos. E as logísticas. Então, vamos dividir em três situações. Os pagos, os que são gratuitos, que também são muito bons. E dentro dos gratuitos, mesmo, né, dentro deles, existem versões pagas nos gratuitos. Que daí você vai aparecer como destaque,
Às vezes a sua comarca tem 700 correspondentes. Aí você paga como premium, alguma coisa assim, e aí você acaba saindo ali entre os 10 primeiros. E tem as plataformas, as logísticas, né? Desculpa. A logística, a diferença da logística, qual vai ser? Por exemplo, eu tenho uma logística chamada Fórum Delivery e eu tenho os meus correspondentes cadastrados. Os que estão cadastrados não pagam nada, mas eles só vão ter trabalho dos meus clientes, só dos Uhum. meus. Então, se eu tiver pouco cliente que atua naquela região, eles vão ter pouco trabalho. Agora, as plataformas pagas e as gratuitas na internet, elas absorvem qualquer escritório de advocacia ou setor jurídico que precise de um correspondente. Normalmente eles vão jogar no Google, os que não têm muita experiência, né? Eles vão colocar lá correspondente em Porto Alegre. E aí vai aparecer 3 grandes sites, que acho que, né, nem vamos comentar aqui, mas quem é correspondente sabe, que aparece ali os 3 grandes primeiros sites e eles vão procurar ali os correspondentes. Já, por exemplo, na Fórum Delivery, não. Vai aparecer o quê? Fórum Delivery, que é a empresa, não Uhum. vai aparecer o nome do correspondente, né? Isso. Vamos deixar claro aqui, eu acho que a primeira objeção que a gente poderia tirar, quebrar, né, é que é o seguinte: ser correspondente pode ser realizado, né, assim, esse serviço por qualquer pessoa, seja ela de dentro do direito ou não, e a pessoa não precisa ter carteira da ordem, então ela pode ser um estudante de direito e aí aliar a prática a receber também, ser remunerado, com flexibilidade de horários, né? Eu Uhum. sempre falo, Maria Fernanda, que, lógico, o nosso recebimento vai ser proporcional ao nosso trabalho, né? Sim. Então, assim, se você realiza a maior parte das coisas que você pega, você ganha bem. Se você Uhum. passa isso para outra pessoa e você só fica com uma parte disso, obviamente o seu faturamento vai ser um pouco mais baixo. Mas para Certo. quem é mãe, isso também é uma alternativa. Ou para quem é Uhum. estudante de direito, ou para quem é estudante de concurso, porque daí, se ele não pode ir naquele dia, porque ele tem que se dedicar um pouco mais para o estudo da prova, ou se o filho está doente, ele não pode ir e tal, ele pode repassar isso para algum colega, né? Sim, sim. O trabalho como correspondente que eu vejo mais vantagem, sem dúvida, é a flexibilidade de horários relacionada ao quanto você pode ganhar. Porque é o que você Uhum. falou. Se eu quiser, não, essa semana eu vou rachar de trabalhar. Então você vai pegar a maior quantidade de diligências e audiências que você quiser. Aí semana que vem, na sexta, fala, acho que eu vou emendar o feriado, não quero trabalhar, entendeu? E você pode. E você pode ou não trabalhar, ou fazer uma parceria com algum amigo e repassar as diligências daquele dia para aquele seu colega. Então, para Uhum. quem é mãe, eu sou mãe de 2, 2 pequenininhos, inclusive. Quando comecei o trabalho como correspondente, eu não era mãe. Então, ou seja, eu consegui trabalhar como correspondente, criar uma empresa que atende a nível Brasil, tudo isso sendo mãe, ao mesmo tempo. Uhum. Gestação, muita audiência grávida, muita. Porque na E, época eu ia mesmo, né, para as audiências. eu também já Então, levei o Lucas várias vezes, várias. né? Eu era preposta, ia junto comigo no colo, adiantava a pauta, porque pode adiantar a pauta, né? Pois é. Bom, olha Hum, só, o Macedo colocou aqui. JP, hum. deve ser João Paulo Macedo. O ruim da correspondência é que depois que a gente realiza, sequer nos respondem. E é raro alguém que queira pagar antecipado. Sem contar que aqueles que querem pagar um suco e uma coca. Aí, Maria Fernanda, vamos quebrar então essa objeção da questão do valor. Por quê? O Vamos. que eu vejo e que, inclusive, eu falo até com as pessoas que eu trago essa estratégia. A gente Uhum, precisa entender que existe ato privativo de advogado, e ato privativo de advogado só pode ser feito por advogado, por uma pessoa que fez 5 anos de direito, que estudou, que precisou passar numa prova da OAB, né? Então, isso não pode ser feito a preço de banana. Tem coisa que uhum. pode ser feito por qualquer pessoa. Aí a pessoa Sim. quer que o pagamento de uma cópia, que pode ser realizado por qualquer pessoa que tem instrução, que não tenha, basta ir no fórum ir lá e tirar foto, ele quer que isso Uhum, seja um pagamento no valor de um advogado, né? De uma uhum. diligência de um advogado. E isso não Sim, existe, né? sim. Então, assim, realmente, o preço de cópia é baixo? É baixo. Preço de protocolo é baixo? É baixo. Mas por quê? Qualquer pessoa, seja ela maior de idade, menor de idade, com instrução, sem Sim, instrução nenhuma, pode fazer. Então, vamos quebrar essa objeção daí para começar, sim. né? A Como cópia questão você também. pode, qualquer pessoa, desde que não seja, obviamente, segredo de justiça,
ou então algumas diligências específicas, como, por exemplo, relatório da Receita Federal, que fica em pasta própria. Esses atos, eles precisam ser advogados. Mas, assim, 99% das vezes, as cópias vão poder ser feitas por qualquer pessoa, né? Justamente. Isso é verdade. E aí, assim, por exemplo, retirar alvará é um ato que só o advogado pode fazer. E ele é tão simples quanto você fazer uma cópia. Mas eu jamais cobrava R$ 30 para ir retirar um alvará. Agora, para fazer cópia R$ 30, eu tinha estagiário, né? Porque, assim, para mim não compensava. E outra coisa, eu não mandava um estagiário para ir lá fazer uma cópia naquele fórum. Geralmente eram várias cópias que a pessoa ia com vários protocolos para aquele fórum. Então, assim, era no mínimo R$ 200 de diligência. Agora, realmente, a questão do recebimento, tinha lugares que eu recebia com 30 dias, tinha lugar que eu recebia com 60 dias. Mas isso também pode ter a ver com a postura do correspondente, né? Ele também pode falar assim, olha, eu só presto serviço com pagamento antecipado. Essa questão, ela é bem assim complicada de se falar, porque existem vários tipos de clientes, né? Tem o escritório que eu falo, o pessoal que já me segue está acostumado com essa terminologia que eu uso. O contencioso de volume, o contencioso especializado, o escritório boutique, que é aquele que realmente tem as demandas, poucas demandas, porém demandas complexas, né? Que vão fidelizar certamente. Então, isso é muito assim amplo, muito amplo. Por exemplo, é certo um advogado fazer uma audiência por R$ 100? A minha resposta vai ser não sei. Porque qual é o fluxo, né? Qual é a demanda de audiências? Então, por exemplo, hoje a Fórum Delivery faz tranquilamente 60, 70 audiências por dia. E há valores de contencioso de volume. Porque os meus clientes têm muita audiência. Então, vale a pena eu trabalhar com um valor menor. Então, isso tudo demanda muito tempo. Então, se você pegar um cliente de carteira de contencioso, o que é contencioso, Fernanda? Plano de saúde, telefonia, rede de supermercado. Que tem muito, resumindo, que tem muito processo. Muitos processos. Esse tipo de cliente, a característica maior dele sempre vai ser o valor. O valor. Mas ele tem muito volume, né? Mas então, ele tem muito volume, exatamente. Aí o que acontece? O pessoal fala assim, mas hoje eu fiz uma audiência, aí amanhã eu tô vendo ele contratar outra pessoa. Então, aí vai do correspondente conseguir fidelizar o cliente. Né? Justamente, que era isso que acontecia comigo. A pessoa me ligava e falava assim, você faz uma audiência por... Na época, era R$ 60, tá? Se tá pagando 100, minha filha, tá pagando ótimo. Não, 100 aí, é muito, 100 é muito. Pois é. Aí eles falavam assim, você pode realizar uma audiência por R$ 60? Aí eu falava assim, não posso. O valor da minha audiência é 120. Aí a pessoa fala... Isso, gente, há muitos anos atrás, tá? Lá em 2009, 2010. Aí a pessoa falava assim pra mim, mas é porque a gente tem tantos processos no lugar. E eu falava assim, não, então é o seguinte, eu tenho preço diferenciado para quem é meu parceiro ou para quem eu represento. Isso. Né? Que é o papo ainda é o mesmo. Eles vêm com esse papo, só que o problema é o quê? Eles não honram com o compromisso da fidelização. Mas deixa eu te falar uma coisa, Maria Fernanda. Eu só fazia a partir do momento que era enviado um contrato para o meu escritório, a gente assinava, porque até então todas as audiências eram realizadas no valor cheio. Até mandar o contrato. Após o contrato de parceria ou o contrato de representação, que também tinha uma certa diferença, é que o valor caía. Porque senão acontece isso. Então, isso que você está falando... a pessoa vai lá... E não fecha. Isso que você está falando, por exemplo, é um nicho muito específico de contratantes. Porque a maioria que hoje vive dentro das plataformas, eles não experimentam essa realidade que você está falando. Por quê? É um outro tipo de cliente. Olha, isso é muito interessante. Muita gente vai ouvir você falar, não, mas isso não existe. Gente, isso existe sim. Eu vivo isso na Fórum Delivery, olha que eu sou logística. Claro que vai ter sempre aquele escritório que vai pagar R$ 20, R$ 30. Tem, e tem muito, muito, infelizmente tem. Mas todos são assim? Não são todos que são assim. Existem vários escritórios de advocacia, milhares no Brasil, e não é possível a gente generalizar que todo mundo paga mal, que todo mundo é caloteiro. Não é, o pessoal faz muitas generalizações, sabe, nesse mundo do correspondente. E eu acho que o cliente que vale a pena é esse que você está falando. É aquele que vai pagar valor menor? Vai.
só que ele vai mandar toda a demanda para você. Então, vai compensar. Então, por exemplo, os meus clientes hoje, eu vou dar o exemplo aqui de um cliente muito grande que eu tenho, e eles vão, vou dar um exemplo aqui, eles me pagam R$ 200 advogado e preposto. Para mim, eu tenho que repassar, por conta da minha estrutura, eu tenho que repassar, R$ 100. Eu tenho que repassar quase que metade do valor. Só que eu tenho um compromisso com o meu correspondente de que eu vou passar isso para ele. E o meu cliente tem um contrato comigo que toda a carteira de contencioso é minha. E é tão sério isso que você está falando, que quando um correspondente meu vê alguma audiência que, né, seria da Fórum Delivery está sendo feita por outro escritório, eles entram em contato comigo, eu entro em contato com o cliente, e aí o cliente me esclarece o que aconteceu. Porque existem clientes assim. O X da questão é as pessoas conseguirem pegar esses clientes. Porque o que eu vejo, assim, muita gente quer ficar cadastrada na plataforma e ficar ali, ó, parado assim, ó, esperando vir as coisas. E hoje em dia não... E se eu puder complementar aqui antes de começar as perguntas aqui do pessoal, é o seguinte, isso é uma venda, né? Isso é uma venda. Você precisa saber se vender. Então, por exemplo, quando alguém entrava em contato comigo, imediatamente eu enviava um portfólio, onde eu mostrava para a pessoa qual era o meu valor. E qual era o meu valor aqui dentro do Distrito Federal? Era, por exemplo, a questão de cumprimento de prazo, porque, gente, é uma responsabilidade gigante. Você fala que você vai tirar uma cópia e mandar com 24, 48 horas e as pessoas não mandam. Então, da mesma forma que as pessoas falam a respeito de quem contrata o correspondente, também existem inúmeras reclamações em relação ao correspondente. Chegar atrasado em audiência. Gente, isso é um prejuízo gigantesco para o cliente. Não ir para audiência. E eu não chego nem nesse caso extremo, mas assim, então eu colocava a questão do meu compromisso, eu colocava a questão da minha responsabilidade, eu cumpria com os meus prazos impecavelmente. Se eu falasse para um escritório que eu conseguiria mandar as cópias com 24 horas, ia mandar. já tava, entendeu? Então, assim, eu mostrava o valor que eu tinha. Aí a pessoa simplesmente vai lá e se cadastra num site e ela acha que é assim mesmo, e não é. Entendeu? Não é mesmo. E aí, o que acontece? Eu acabava sendo indicada pelos setores, porque esses escritórios, eles têm RH, né? Sim. E eu acabava sendo indicada pelo RH desse escritório, ele indicava para outros. Então, a pessoa, olha, eu fui indicada pelo escritório tal, foi fulana de tal, entendeu? Então, assim... É bem comum. E não só disso, só às vezes o advogado... Noção... Sim, desculpa, pode falar. Só para você ter uma noção, lá no meu escritório... Às vezes o advogado, tipo, que te contratou, ele sai daquele escritório, vai para outro e fala, nossa, eu gostava dela, quero continuar usando a minha correspondente. E aí você vai para o outro escritório. Porque você fazia um bom trabalho. Você se vendeu. Justamente. E aí, sabe o que acontece? Eu passei por muitos anos com a maior parte do meu escritório sendo representação e parceria. Então, assim, eu já nem tinha mais cadastro em lugar nenhum. Entendeu? Isso. Por quê? Só de boca a boca. Justamente. E não só de boca a boca. Esse portfólio mesmo, tinha dia que eu ficava assim, ai meu Deus, eu preciso aumentar o meu faturamento, eu preciso aumentar o meu faturamento. Onde que eu encontro esses escritórios? E eu ficava procurando. Então, por exemplo, eu trabalhava para uma empresa que eu não vou dizer qual que através de uma empresa era cliente de um escritório que eu trabalhava. E aí eles já me avisaram, olha, a partir de tanto vai mudar a diretoria, e quando muda a diretoria a gente sabe que mudam os escritórios. Certo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu vou perder esse cliente é muito grande. O que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar quem seria o escritório que atenderia. Isso e mesmo. De imediato eu já mandei meu portfólio. Tipo, olha, eu atendo com eles. Isso, olha, eu já trabalho aqui, e eu já tinha tudo pronto no meu portfólio. Eu já tinha valores, né? Já de contencioso em massa. Então eu já sabia o know-how, né? Que era. O mais importante é o know-how. Você sabia já como aquele cliente atuava em audiência, como era toda a situação. Eu já tinha distância e tudo. E outra, eu nunca me comportei como um correspondente, que eu não sei, né, como é que funciona aí, mas eu já vi muita gente que, assim, vai para a audiência só com a petição e tal. E hoje o processo é judicial eletrônico, né? Então ele nem pega a petição, né? Aí a pessoa chega lá e só fala assim, tem acordo? Não. Se tem, tem. De jeito nenhum. Chegava lá, por exemplo, a proposta máxima era R$5.000. Eu chegava lá... R$200. E aí, você sabe o que eu fazia no final do mês? Sabe o que eu fazia no final do mês? Eu falava assim, olha, nós fizemos tantos acordos, a nossa alçada era X,
E nós Ótimo. economizamos tanto para o cliente. Então, assim, as Não, pessoas você não era querem ter esse tipo de correspondente alta trabalho. performance de verdade. Você. De Mas verdade. é isso, mas é. Porque o cliente, ele tem que ver, ele tem que ver. Nossa, eu mandei 100 audiências para ela, com alçada tal. Isso que você falou é maravilhoso. Olha a economia que você trouxe para o cliente dele e o resultado que ele pode apresentar para o cliente dele. É isso que é o mais importante. Então, vai trocar você por preço nenhum. Garanto que se chegasse um correspondente que falasse, não, é R$ 10 a minha audiência, ele não ia te trocar. Porque você agregou Pois é. valor ao seu preço. E outra coisa, assim, lógico, existem várias estratégias aqui para você se diferenciar. Mas outra coisa Sim. que eu fazia, a cada audiência que eu fazia, porque como eu tinha muitos parceiros e tinha várias outras pessoas também na minha equipe de escritório, toda audiência tinha um relatório. Para eu Isso, saber o que relatório que é tinha principal, é passado. muito importante. Porque Eu comecei só com é, parceiro. a pessoa, eu Pode penso falar. assim, eu ensino até isso no treinamento, né? A pessoa que contratou você para atuar na audiência, ela não sabe o que aconteceu. Ela não sabe como é que a parte estava, se ela estava nervosa, como é que estava a postura do magistrado, se ele estava tendencioso, se ele não... alguma coisa assim. Quem sabe isso? O correspondente. Então, É. assim, primeira coisa que eu sempre falo, a empatia, não só na correspondência, eu acho que na vida, né? Para todo mundo, a empatia é uma coisa muito importante. Então, o que você falou de chegar na hora da audiência, não ficar ali no celular. Gente, Uhum. existe uma parte lá, sabe? Uma pessoa que está sofrendo, que sofreu, sei lá, entrou com ação. Então, procurar saber quem é o autor, ter empatia por essa pessoa, conversar. Nossa, e aí, tal? Conversar com o advogado, ver se tem em mente alguma proposta, alguma situação, sentir qual é que é, né? Entrar na Uhum. audiência e sentir qual é que é a postura do juiz. E quando for mandar a ata, informar tudo isso. Cheguei tal horário, conversei com o advogado, que se mostrou, às vezes, solícito em fechar um acordo, mais ou menos. Então, olha a diferença do que só mandar assim, segue ata. Segue Uhum. ata, pelo amor de Deus. O cliente precisa saber. O que aconteceu? Ele estava de verde, estava de amarelo, ele estava de roupa, ele estava pelado. Tem que saber o que aconteceu. Mas a maior parte, assim, vou dizer, como eu tenho no Brasil inteiro, então eu posso falar. 99% dos correspondentes mandam segue ata. Ah, com certeza. E Maioria. aí, por isso que eu te falo por que eu me diferenciava? Eu comecei Uhum. sozinha como correspondente. E aí eu comecei como correspondente mesmo. E eu comecei a receber esses pedidos assim. Ah, mas se você fizer, a gente tem uma grande demanda e não sei o que, não sei o que. E eu, tem grande mesmo? Então me manda aí seu contrato, me falando quantos processos você tem ativo aqui e quanto que é o Uhum. valor de cada diligência e tal. Vamos assinar um contrato de parceria. Maria Fernanda, eu não sabia de nada disso, porque na minha época não tinha, por exemplo, um curso. O pessoal tá falando assim, ensina como fazer portfólio. Garanto que no treinamento da Maria Fernanda, que é correspondente alta performance, Tem. deve ensinar como fazer Tem. portfólio, Tem uma aula lá tá? de portfólios. Tem. Pois Eu é. também não Então, sabia como eu assim, comecei. Eu fui aperfeiçoando a parada, né? Não sabia também. pois é. Aí o que acontece? Eu me diferenciava porque eu mandava relatório, porque eu mandava Isso. portfólio. Por mês eu chegava lá e falava: olha, foram tantas audiências. Perfeito. E outra, cada audiência que eu ia, às vezes eu chegava lá, aí a pessoa pensa assim, que é igual eu coloquei assim, ó. A pessoa colocou aqui, a Carla, nunca tem proposta. Ok, só que eu chegava lá e eu ia analisar. Essa pessoa juntou os documentos, ela tem os documentos que ela para provar aquilo dali. Então, eu cansei de N vezes arquivar processo porque a pessoa não tinha prova. Entendeu? Por quê? Fazer Porque um no algo a juizado mais na especial, audiência. justamente. Sabe por quê? Porque no juizado especial, a gente tem o que eu acho horrível, a falta de necessidade do advogado. E aí a É. parte chega lá alegando dano moral, porque o nome dela foi inscrito, e ela não traz o comprovante de negativação. Pelo Então, amor de não Deus, tem é. proposta? Ok, não tem. Mas você chega lá, eles contrataram advogado, não foi à toa, porque senão ele mandava só Sim. preposto. Então, se Sim. ele mandou advogado, você chega lá, inclusive quando eu era preposta também, quando eu ia fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu chegava lá e fazia o quê? Eu olhava, Analisava o processo. essa pessoa trouxe documento? Essa pessoa, por exemplo, às vezes, gente, a pessoa chega lá e não é a parte. E a Uhum. Lei Já aconteceu. 9.099, ela não aceita a representação. Então, assim, Uhum. você precisa. E outra, várias outras coisas que aconteciam. Por exemplo, às vezes a empresa não tinha tempo hábil de me mandar documentação. Gente, a empresa Sim. de contencioso é gigante. Daí eu E conhecia não, todo às o vezes não dá tempo CONAGE. mesmo. Uhum.
e eu conhecia todo o Fonage. E o Fonage é bom a gente falar que é por estado, né? Uhum. Eu conhecia todo o Fonage é o quê? É uma interpretação que os juízes dão para a Lei 9.099, e eu sabia que, por exemplo, o preposto podia juntar dentro de 24 horas a carta de Parte de proposição. preposto, né? Aí às vezes você chega lá e aí a pessoa fala assim, vai dar revelia porque o preposto não tem documento. Ué, pera lá. Então, quer dizer, tudo isso que você Exatamente. faz é diferenciação porque você não dá para o cliente o prejuízo, que é justamente o que ele não Sim. quer, né? Exatamente. Já aconteceu com a gente também várias vezes, por anos, né? Inclusive, nessa correria do contencioso, o cliente não mandava a defesa, mas mandava errado. Era de outra parte, outro caso tal. E o que, que a gente fazia? Chegava em audiência, lia o processo e fazia a defesa oral. Agora, se eu Pois fosse é. uma correspondente normal, eu ia falar, ele Eu não mandou fui tudo paga pra errado, isso? problema dele. Não fui É. paga para isso. Não, pelo contrário, eu fazia uma defesa oral e conseguimos várias improcedências fazendo defesa oral. E quando eu mandava a ata, eu falava que fazia defesa oral, que, né, fizemos defesa oral, cobrava pela defesa oral e pela audiência. Ele não ia reclamar, ainda mais quando dava Uhum. improcedência, aí ele pagava feliz o valor da defesa oral. Agora, tem muito correspondente que faz assim, ó, não foi contratado. Não, então, gente, isso aí, né? Olha quantos casos que você falou, Brenda, de diferencial mesmo. Agora, o correspondente comum, né? Aquele que fica cadastrado lá na plataforma, fica esperando, trata o serviço de correspondência, sabe, de qualquer jeito, não trata com aquele zelo, obviamente essa pessoa não vai ter sucesso. Obviamente. Uhum. Então, quando alguém fala assim, não ganho dinheiro como correspondente, não consigo, eu começo a fazer perguntas para levar a pessoa a refletir se realmente ela fez o melhor que ela podia fazer. Uhum. Aí chega uma hora que ela fala, não fiz isso. Então, calma. Antes de julgar o trabalho de correspondente, falar que não dá dinheiro, né, tente todas as possibilidades, procure saber. Tudo isso que você falou hoje é assim, uma aula, sabe, de dicas realmente de quem atuou em alta performance e fidelizou clientes pagando bem. Com contrato. Eu comecei sozinha, eu tirava R$ 5.000 por mês, sozinha. Foi sozinha, Aí então. eu comecei com contratos de parceria, fiz uma Uhum. sociedade, fui juntando parceiros, que aí também é importante a gente falar, né, a respeito da Sim, rede de relacionamento, né, de você ter sim. network, porque ninguém sozinho dá conta, Não, ainda mais né? quando começa a crescer. Quando começa a crescer, a tendência como era no começo, eu fazia só uma comarca. E eu era em São Paulo. Em São Paulo, né, acho que são 12 regionais, então tinha muito trabalho. Então, sozinha, eu e Bruno, enquanto éramos só nós, chegamos a faturar 8 mil por mês. Enquanto éramos só nós, mas trabalhava assim, de arrebentar, era das 9 horas da manhã às 7 horas no fórum, direto, sem sair. E chegava à noite e ainda tinha que fazer todas as providências administrativas que existem, né? Obviamente no trabalho. Mas depois, quando não deu mais mesmo, aí começamos com a parceria da rede de advogados parceiros, que hoje é a nível Brasil. Agora, é engraçado assim, 8 mil reais, 5 mil reais, né? Não dá dinheiro. 5 mil reais, às vezes, para você trabalhar em escritórios, tem que, para conseguir. É, justamente. Não, e na época foi porque eu comecei a fazer entrevista para escritório. E aí eu chegava lá, Uhum. a pessoa queria me pagar R$ 800. Como advogada? Aham, como advogada. Senhor. Não. Queria me Mas pagar hoje não oitocentos aumentou reais para muito, eu não. trabalhar. Para eu Hoje não trabalhar de aumentou muito, segunda não. a sábado, tá? E eu tinha um filho Nossa. pequeno, porque eu Não. tirei minha carteirinha, duas semanas depois eu tive neném. Eu falei, gente, eu vou passar o dia todo longe do meu filho para ganhar R$ 800. Não, Não não, tem não, 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 experiência não. que pague isso. Não, não dá. E hoje não aumentou muito, não. Outro dia eu fiz uma live e eu perguntei, né? Tinha gente do Brasil inteiro lá e assim, a média de advogado hoje está entre. Pode colocar aqui, gente, não me deixem mentir, entre 1.200 a 1.800 reais. Mas para trabalhar muito, né? Esse que você está falando, segunda a sábado, quiçá domingo, né? Das 8 às 8, não sei. E assim, não tô desmerecendo. Vai, pessoal, cada um sabe, né, o que faz da vida. Mas realmente o trabalho como correspondente, ele permite essa flexibilidade de horários, né? Você não fica Uhum. escrava dessa maneira. E a partir do momento que você não conseguir fazer, começar a rede de parceiros, aí você consegue delegar.
e ganhar, entre aspas, sem ir até o local, que é o que eu faço hoje, que é o que a logística faz, né? Eu ganho em cima de toda a administração dos correspondentes e eu assumo hoje a responsabilidade. Então, se alguém não vai numa audiência, eu tenho seguro de responsabilidade civil, então eu arco com o prejuízo. Né? Então, se der uma revelia de 10 mil, eu vou pagar para o meu cliente. Então, é uma responsabilidade a mais. Né? Não é só tá ganhando em cima, não. Ser logística é bem tenso. Claro. E já Tem mais aconteceu alguma? comigo, assim, Já. de... Vamos lá, vamos para as perguntas? Ó, aqui, ó, o pessoal falando, aqui no Sul a média é 200 a 2,5. Tá bom A o outra... negócio aí, viu, doutora Tá Camila? ótimo. Não, mas eles Porque em contratam São mesmo como Paulo, advogado ou eles estão contratando como associado? Porque também é um falso associado, né? que não Então, ganha enfim. participação, né? Tem toda aquela coisa que não vale a pena, é verdade. Não. Então, aí como logística, e como logística, eu nem chamava de logística na época, mas quando eu comecei a atender a Grande São Paulo, que falam, né? Que são as cidades próximas ali. De 8 Uhum, mil, eu acho que eu já subi um faturamento assim para 18, 20 mil no bruto. Porque 8 mil eu tinha os meus gastos com deslocamento, né? uhum. 8 mil não era líquido, era bruto. Já quando eu passei a contar com parceiros, acho que subiu para uns 18, 20 mil no bruto. E aí sim eu comecei a perceber uns 7, 8 mil no líquido naquela época, Hum. né? E isso eu também eu vejo assim, muitas pessoas começando hoje, ou então 3 meses, já querendo ganhar 10 mil reais por mês. É uma coisa que eu sempre falo, que você viveu também. A confiança, ela é conquistada. E o trabalho, ele é Uhum, conquistado diariamente. Eu não conheço uhum. ninguém que começou a trabalhar hoje como correspondente e já ganha 20 mil reais por mês. Eu não conheço ninguém que do Ah, dia para 20 mil não, noite... mas eu vou te falar um negócio. Eu acho que não foram nem 2 meses, eu já tirava 5 mil reais por mês, líquido. Ó, sim. Líquido. Você fazia um Mas trabalho também, diferenciado. Né? mas também era assim, tipo, naquela época, uma cópia custava 100 reais. Ah, Aí sim. entrou uma pessoa que hoje, até hoje, domina o mercado aqui em Brasília e jogou essa cópia para 50. Uhum. Entendeu? E aí Não tinha pegou... logística, não tinha nada. Então, assim, já faz uma diferença brutal, né? Mas o que que eu Sim. fazia? Tipo assim, ainda que eu cobrasse 30 reais numa cópia, eu cobrava por folha. Olha, 30 reais mais 40 centavos por folha. E daí eu É uma conseguia, às vezes, forma. chegar nesse valor Sim. ou um pouco mais, entendeu? Aí depois Mas eu mesmo comecei. Aí assim, o cliente entraram. que gostava de você, ele não ia cancelar com você. Ah, Essa pois é. disputa Não. por preço, não ia cancelar. E essa disputa por preço não é só no correspondente. Gente, é em todas as áreas. Tem medicina, É, tem em tudo. Tem aquele médico que é é. do convênio e tem aquele médico que é 10 mil reais. É em É. todas Olha as só, a áreas, Renata não tá é só na colocando aqui, nossa. ó. Como faço para começar? Quais são os primeiros Ah, passos? sim. Eu até tenho um e-book depois, eu posso deixar aqui que fala, né, os primeiros passos, mas eu queria quebrar aquela coisa que sempre fala assim, ai, mas eu não tenho iPhone X, eu não tenho computador não sei o quê. Gente, para começar, na minha opinião, você tem que querer começar. Já começa aí. Se Uhum. você já começar pensando, ah, mas tá chovendo amanhã. Gente, você tá começando, entendeu? Você não pode pensar desse jeito. Deixa pra, né? Hoje tava chovendo aqui, eu fiquei trabalhando o dia inteiro com 2 filhos no meu pescoço aqui, que a escola fechou. Então não é assim, você tem que ter muita força de vontade para começar. Depois, dá uma pesquisada em YouTube, no meu canal mesmo, eu tenho vários vídeos gratuitos lá de sacadas assim de como você pode começar. E claro, você tem que se cadastrar em alguma plataforma das que existem. Ai, Fernanda, qual que tem? Coloca no Google lá que vai aparecer as três que, né, são as mais tem os maiores inscritos, né? Só que não basta você somente se inscrever na plataforma. Você tem que se inscrever e ser ativo, né? Que nem a gente estava conversando aqui. Ir atrás dos seus clientes. Ir atrás, procurar lá. Quando alguém te mandar uma proposta, vamos dizer assim, em um desses sites, a contratação é feita da seguinte maneira: eles colocam uma proposta. Se você aceitar a proposta, tem um chat e eles podem ou não fechar com você. Normalmente tem o e-mail do contratante ou o telefone, algo assim. E aí você pega a terminologia ali, né? @Silva Advogados, joga no Google, joga no LinkedIn, descobre quem é esse advogado, quem é esse escritório e entra em contato com ele. Dessa vez, talvez eles não fechem, mas você já sabe
que aquele escritório contrata correspondente na sua comarca. Você vai ter uma agenda, uma planilha, alguma coisa assim, que você vai colocar os nomes dos escritórios, o nome do contratante e a data que você entrou em contato. E aí fica em cima. De tempos em tempos, entre em contato, se coloca à disposição, fala, uma vez você colocou lá na plataforma uma diligência, eu tô aqui e tal. Algo nesse sentido. Você precisa, sim, ter uma câmera, um celular. Tem gente hoje que bate com celular, tem gente que bate com câmera digital. Aí vai da sua forma de trabalhar, não tem jeito. Isso precisa ter. E uma internet boa, que você consiga enviar as cópias, a ata, se comunicar com o seu cliente, tá? O básico, gente, é o básico. Agora, o resto, depois você vai aprimorar com o tempo. Mas para começar, não precisa de uma pós-graduação, não precisa, entendeu? Você pode começar. É verdade. Tem mais Vamos alguma lá, coisa? tem vários. Espera aí que eu tô subindo, tá? Deixa eu voltar aqui lá para Renata, né? Aí Tem a gente aí que tava advocacia no de vinho aí, apoio. que eu li aí, gente. Eu adoro tava Foi. fazendo live. Vai, A pode falar. Advocacia de Apoio Brasília colocou assim: o ideal é tentar pegar clientes que pagam de forma diversa, completando. Uns que pagam com 30 dias, outros com 15, outros com uma semana e outros no dia seguinte. Dessa forma vai equilibrando os recebimentos. Eu vou te ser bem Isso. sincera, eu sempre mandava uma data de pagamento. Tipo Uhum. assim, porque eu preferia receber de todo mundo naquela data. Aí, às vezes, o escritório, ele já tem lá a data de pagamento, né? Mas isso, para mim, era horrível de administrar. Eu preferia receber 1000 vezes, enfim. Na data. Isso também É. depende do cliente. Eu, hoje, como logística, eu consigo forçar um pouco mais a barra e tentar os meus pagamentos, pelo menos antes da data que eu pago os meus correspondentes. Lá na empresa, funciona assim: eu pago os meus correspondentes sempre no dia 20 a 25 do mês, subsequente à realização do ato. É como eu faço. Aí eu peço o pagamento até o dia 15, mais ou menos, que é o tempo de cobrar, porque eles não pagam, né? Todo dia 15. Eles vão pagar 15, 16, 17 e tal. Mas dá tempo de fazer um caixa para conseguir pagar os meus correspondentes na data. Então, eu tenho cliente que paga antecipado, eu tenho cliente que paga no dia seguinte, eu tenho cliente que paga. Então, eu tenho, né, uma variedade hoje de clientes que cada um tem o seu jeito. Então, como que eu me organizo? Eu tenho uma agenda, uma planilha com todos os meus clientes, os dados bancários, enfim, eu tenho tudo dos meus clientes e a data de pagamento. Então, ali eu consigo me organizar. 20% da minha receita entra no dia 5, 30% no dia 15 e o resto entra no dia 19. Então, eu consigo ter uma noção de como funciona o esquema, porque eu vejo muito correspondente totalmente perdido, né? Cobra antes da época, fala que a empresa é caloteira e, na verdade, nem chegou a época dela pagar. Por exemplo, amanhã, dia 20, começam os pagamentos da minha empresa. Desde a semana passada já teve gente me escrevendo, falando: e aí, vocês não vão pagar? E o pessoal escreve grosso, o pessoal escreve bravo para mim. E tá no site da minha empresa o dia de pagamento. Então, você, correspondente, fica ligado, né? Procure saber antes de cobrar o seu cliente. Porque eu sou uma pessoa muito assim correta com as coisas. Quem é meu correspondente tá aqui, que eu já vi, sabe como eu sou. Você quer me ver brava e eu descredencio o correspondente é quando eles já chegam chutando antes da data de vencimento. Então, assim como eu, que sou a sócia da empresa, existem várias outras empresas que pensam Não, assim. e Então, mesmo depois, né, Maria Fernanda? Eu acho que a gente tem que cobrar de sim, maneira cordial, né? Na minha sempre, época, quando eu sempre. comecei, não existia esse negócio de calote, aí depois o negócio ficou feio. Inclusive, existem vários grupos de mal pagadores. Lá, você Sim, entra lá no sim. Facebook, tem vários grupos que você fica sabendo quais são os escritórios que não pagam, Sim. né? E Porque não realmente pagam tem golpe mesmo. no Aqueles mercado, escritórios não sim. pagam. É. Eu já vi, olha o que eu já cheguei a ver. Eu falo isso com meus alunos sempre. A pessoa tem a cara de pau de fazer um Gmail qualquer. Oi, tudo bem? @gmail. Aí ela contrata a diligência com aquele e-mail, coloca o telefone de um orelhão, e aí o correspondente vai e faz e não vai receber. Então, para Não você não ser vai. enganado, procure saber quem são os escritórios que não estão pagando. Com Fernanda, que certeza. absurdo, isso é absurdo. É um absurdo mesmo, eu acho Eu também absurdo. acho. Mas Mas já você existia. tem que E eu já lidar com o levei que é. calote horroroso. Tinha um escritório do Rio Grande do Sul, que eu não vou falar o nome aqui, obviamente, mas se você for lá nos mal pagadores tem,
E essa mulher, ela simplesmente, ela contratava as pessoas e ela falava assim, olha, eu preciso de 60 dias para te pagar. E você cumpria a planilha para ela gigantesca de um banco gigante que tem no Brasil para ela E não não pagar. pagar. E aí, Ai, sabe o ó. que eu fiz? Você acha que eu fiquei brigando, xingando, esperneando e tal? Não, entra Eu com ação. Sabe, não, eu entrei em contato com o cliente, Ah, com o sim, isso banco. resolve também. Eu Isso falei, olha, meu resolve. querido, olha aqui, ó, fiz diligência aqui, você contratou essa pessoa aqui e ela não me pagou. E eu quero Sim, receber. E, sim, se eu não receber, eu vou entrar contra ela, mas principalmente contra você, né? sim, E sim, mas eu já levei calote e gigante, sim. assim. Mas no começo não tinha isso, enfim. Vamos lá. Ó, Mas quando é você é bom o contratado pessoal de forma ficar esperto, esporádica, vai procurar, ah, procurem sim. saber. Não, Porque o melhor é depois, você estar ali no meio, né? Então, assim, é, entre em grupo de WhatsApp que faz parte do sim, correspondente, entre em grupo de Facebook que tem lá os escritórios mal sim. pagadores, entendeu? Só toma cuidado Porque. porque às vezes o pessoal fala que o nome da Fórum Delivery já foi pro Reclame Aqui 2 vezes e eu fico atenta. E quando eu fui ver, já estava pago. A pessoa Uhum. entrou e aí eu entrei em contato, já entraram com a ação, eu entrei em contato, eu mesma, não foi nem jurídico meu financeiro, eu liguei. Falei, viu? É melhor você tirar essa ação, porque eu tô com o comprovante na minha frente e você botou o nome da minha empresa no Reclame Aqui. Então, cuidado para vocês não cobrarem sem, né? Toma cuidado, dá uma É, olhada mesmo, claro. pergunta cordialmente. Antes de você ter tomado essa Se atitude, com certeza organize. você ligou milhões de vezes para a mulher e ela não quis te atender, né? Ou alguma coisa assim. Não, Se atendia e organize. falava que não. Ah, não, porque vai entrar tal dia. E depois ela, Ah, ficava ela enrolando. atendia, mandava mensagem. E não pagava, não pagava, não pagava. E aí depois eu Ai, vi que ela já estava lá naquele escritório mal pagador. Aí foi quando organizaram um grupo e tal. Porque as pessoas se autoajudam, né? sim, sim, sim. Enfim. Vamos lá. Quando você é contratado de forma esporádica por um cliente que não tem fidelidade, qual seria o valor ideal para cobrar uma audiência de conciliação e uma audiência de instrução? Ai, eu odeio quando tenho que dar essa resposta, mas ela é real. Depende. É cível, JEC, trabalhista, Trabalhista? depende da complexidade, depende da sua comarca. Tem gente que mora do lado do fórum e tem gente que tem que pegar a condução e tem gente que vai de carro e tem. Então assim, existe comarca que segue tabela de OB. Existe, isso a gente Uhum. pode até trazer depois numa outra oportunidade para falar sobre as tabelas. Então, eu não gosto. Hoje mesmo eu postei um vídeo no meu feed, lá do correspondente alta performance, falando exatamente isso. Não dá para generalizar. Ah, audiência de conciliação é R$ 200. Às vezes pode ser muito e às vezes pode ser pouco. Então, você É. precisa estudar o Mas eu seu vou te ser bem custo. sincera, eu tinha valores para quem era esporádico, de audiência de Sim. Então, conciliação, você de já audiência de tabelou. instrução. Sim, Sim. tabelei. Audiência Não, 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 trabalhista, não, mas eu que. tenho, por exemplo, a minha tabela, mas é difícil eu falar para a pessoa, né? Tipo, se alguém me mandar agora, que nem aqui, uma mensagem, quanto eu cobro? Eu não sei quanto você pode cobrar, porque eu Uhum. não sei em que meios você trabalha. Eu E tenho a também minha que tabela. cidade que ele trabalha, né? Porque, É, por exemplo, às sim, vezes ele trabalha depende. lá no norte do Brasil. Então, assim, lá o acesso é muito mais difícil e tal. Então, Sim, lá é uma sim, sim. diligência caríssima. Diferente, por É. exemplo, daqui de Brasília, onde tem 15 Sim. fóruns, tudo é muito perto, né? Eu já O peguei fórum mais audiência distante tem 60 numa. quilômetros. Já peguei uma diligência numa comarca lá no norte também, no Amazonas, que o cara precisava pegar 2 barcos. Pois é. Ou não sei o quê, ou não sei o quê, tomar vacina. Então, assim, ele cobrou uma audiência de conciliação R$ 3.500. E o cliente pagou dando risada, porque era muito mais caro ele pegar um avião e ir lá pegar tudo isso, entendeu? Então, Com certeza. depende muito. Você que fez essa pergunta, eu não sei quem fez, tem que ter em mente vários fatores, né? Qual é a Qual que é sua o custo de realidade? vida do lugar, enfim. Aí, olha só, eu vou responder uma aqui, porque a Carla colocou assim: esse serviço é a própria desvalorização do advogado. Bom, Carla, na verdade, eu vou falar o meu pensamento, depois eu vou abrir espaço para Maria Fernanda se ela quiser falar. Eu, como empreendedora, né, na advocacia, eu penso o seguinte: desvalorização é o advogado que vira Uber, desvalorização é o advogado que desiste da advocacia e fica em casa sem ter serviço. Tá? Para mim é isso. E a gente está trazendo aqui apenas uma das estratégias da pessoa ou aumentar o rendimento ou da pessoa iniciar a advocacia sem ter dinheiro.
tá? Uhum. Mas, assim, quem desvaloriza não é quem presta serviço de correspondente. Quem desvaloriza é quem não entende que, por exemplo, uma cópia não é serviço de advogado. E aí quer cobrar uma cópia 100, 200, 300 reais. Aquilo que é de advogado, a gente tem que cobrar no valor de advogado. E como a Maria Fernanda colocou aqui, essa pessoa tem um fluxo grande, porque é a mesma coisa. Às vezes você pode pegar um contrato de empresarial e você coloca lá, é 500 reais cada processo ativo. Uhum. E aí, quantas diligências você vai fazer nesse processo? Será que cada cópia vai custar 30 reais ou menos? Será Sim. que cada protocolo que você vai ter Aí, só porque o contrato ele é direto com a empresa, isso não é desvalorização com o advogado? Então, eu acho que vale a reflexão aí. Eu sou totalmente contra quando falam desvalorização de advogado. Eu acho isso uma ofensa a falar isso por vários motivos. O primeiro que você falou é exatamente esse. Não, o serviço de correspondente não é feito somente por advogado, estagiário, bacharel. Tem muito bacharel, gente. Eu comecei Qualquer assim, pessoa não precisa nem estar dentro do escritório, nem qualquer estudar pessoa. direito não precisa. Eu acho que desvalorização desvalorizar aquela pessoa que não conhece daquilo que está falando e principalmente acha que o trabalho é só isso. Eu comecei de uma forma, eu estudei muito para estar onde eu tô. Se eu não tivesse estudado, eu estaria como eu estava 7 anos atrás, ganhando a mesma coisa. Mas eu optei por empreender, por crescer, por estudar, por fazer diferença na vida das pessoas, sejam os meus clientes, sejam os meus alunos e vários amigos que eu fiz aqui no Instagram. Essa é a minha opção. Então, desvalorizar, eu ganho muito bem. Única e exclusivamente como correspondente há 7 anos. Eu sustento a minha empresa com vários funcionários, a minha família, a família dos meus funcionários e toda a rede de advogados correspondentes que eu tenho no Brasil. Então, eu não acho que isso é uma desvalorização. Eu duvido que eu ganharia o que eu ganho hoje no mercado, mesmo se eu fosse advogada pleno, sênior, blaster, sócias, waves. Eu não ganharia o que eu ganho hoje se eu trabalhasse no mundo corporativo ali. Então, isso eu acho, talvez se a pessoa disse isso, ela não tenha tido uma experiência boa na advocacia correspondente, mas isso não é culpa do mercado, isso é culpa da pessoa que às vezes não sabe trabalhar como correspondente. Não, e só para falar aqui, Maria Fernanda, eu fui para Disney 2 vezes e para Argentina uma vez. E, assim, o forte mesmo, Era o assim, do correspondente. recebimento era o correspondente. Eu tinha clientes de família, sim, mas eu estava no início. E quem é advogado sabe o quanto é difícil você prospectar Muito, cliente, muito, você ter muito. uma quantidade X de processos que consiga te sustentar. E a correspondência era um dinheiro que caía na minha conta todo mês. E eu fui Exatamente. 2 vezes para Disney, tá? E, assim, e não foi aquela viagem contando migalha, não. Era? Tá? É porque eu não vou ficar. É porque eu Vou vou ficar comprar aqui, assim. tudo! Mas assim que é 2 vezes bom. e uma vez para a Argentina, Top. só assim, com a questão. Então, que serviço desvalorizado é esse? E outra pessoa também precisa de saber que tipo de posicionamento ela quer. Se ela acha que Exatamente. fazer cópia protocolo é serviço de estagiário ou serviço de motoboy, que realmente, né, pode ser, ela pode ser uma advogada audiencista, por exemplo. Sim, Então, é sim. uma pessoa que Ou que absolutamente faça não sabe o que ela está falando. relatórios. Não. Relatórios, auditorias. Tem tanto tipo de trabalho. Ser correspondente, gente, não é bater foto no fórum e fazer uma audiência. Tem muita coisa. Pois A é. gente nem comentou aqui dos trabalhos paralegais. Como, por Uhum, exemplo, quem atua na junta comercial, trabalhos relacionados ao societário. Uma entrada de documento na JuSesp, aqui em São Paulo, por exemplo, é R$ 450 a diligência. É muito uhum, mais do que uma diligência de fazer foto. Mas qualquer uhum, um pode trabalhar? Não, você tem que estudar, você tem que entender como funciona o trabalho, né? Ou então o pessoal, uhum, que nem você trabalha com direito de família, correspondentes que atuam nessa área e de imobiliário, então às vezes fazendo pesquisa de imóveis em cartórios, isso dá muito dinheiro. Aqui em São Paulo são uhum, 38 cartórios, mais ou menos, e uma pesquisa custa uns 2.000, mais ou menos, que o correspondente uhum. cobra. Não, e Então, na época, por exemplo, eu tinha escritórios que eles eram de família e que, assim, tipo, as mães tinham entrado aqui em Brasília e os pais moravam, tipo, em São Paulo. E aí os escritórios de São isso. Paulo me contratavam para atuar no processo aqui.
Então, por Isso. exemplo, hoje eu também atuo no Brasil inteiro e tal, mas eu atuo assim, tipo, eu só posso pegar um processo se a pessoa já tiver uma indicação de algum advogado lá, ou então se eu já conhecer alguém que possa atuar em conjunto comigo, porque senão é muita responsabilidade, né? Mas enfim, vamos Sim. correr um pouquinho aqui, que faltam 5 minutos aqui. E o Deixa eu Instagram ele ver as corta mesmo, não perguntas. tem dó. Olha aqui, aí o pessoal falando os valores, né? Muita gente do CAP. A doutora É. Juliana, doutora Ana, chegou! Vai, Ó, tem a pode. Liliane que está falando assim, hoje tem advogado que faz trabalho por qualquer valor. Às vezes não tem opção. Assim quebra aqueles que buscam valores justos. É verdade. A diferença de site e plataforma, o pessoal está perguntando. É porque o site é aquele que você paga, né, gente? Né, Maria Fernanda? E a plataforma que ela chama é a logística. Isso. Como as informações do processo são passadas para ficarmos a par e fazermos uma boa audiência? Como? Desculpa. Como que é feita, né, a comunicação em relação ao processo, se tem propósito ou não, Ah, dos certo, dados do certo. processo e tal? Normalmente é feita por e-mail. A Uhum. maioria hoje utiliza o e-mail. E existem aquelas logísticas como a Forum Delivery que tem softwares online e que a comunicação é toda feita por lá. Mas você não deve se preocupar em relação a isso. O seu cliente vai te passar a melhor forma. Tem gente que usa muito o WhatsApp, às vezes a proposta de acordo vai chegar em cima da hora, então é importante você, como ser um correspondente muito bom, já colocar o seu WhatsApp à disposição, até para se tiver uma contraproposta em audiência, você conseguir conversar com o seu cliente. Então a comunicação normalmente é por e-mail, mas não se preocupe com isso, porque é ele que vai te encontrar, nesse A caso. Amanda tá até colocando aqui, ó. Eu paguei minha faculdade fazendo diligências. Ou Aí, seja, quem sabe fazer, né? sim. Enfim. Dá para fazer. Se eu tivesse conhecido a possibilidade de trabalhar como correspondente na época de estagiária, é que hoje a lei do estágio mudou, né? São 6 horas, mas na minha Uhum. época era integral. Eu nem tinha como, Uhum. né, trabalhar como estagiária. Mas talvez eu ganhasse muito mais, tanto em experiência quanto financeiramente falando, eu estando como correspondente. Porque no começo, né, às Pois vezes está é. no primeiro semestre, você vai furar folha, pagar guia no Uhum. banco. Eu, pelo menos, É. fazia isso no primeiro Não, semestre. e outra coisa, assim, para ter estágio realmente bom, geralmente a partir do sétimo, porque eles não aceitam. Então, abaixo do É, sétimo, geralmente, assim, são coisas mais administrativas, e aí a pessoa fica chateada, né? Boa noite, não cadastro aprende em nada. apenas uma plataforma de correspondência ou tem que administrar mais de uma? O que vocês aconselham? Aconselhei, Maria Depende do tipo Fernanda? de cliente. Depende do tipo de cliente que você quer atender. Clientes que trabalham com contencioso de volume, eles centralizam as demandas em plataformas que trabalham com volume, com valores um pouco menores, né? E aí, realmente, assim, não dá para ficar expondo nomes, não dá para falar, mas existem, assim, se você pagar um mês em cada um mês, você vai conseguir se pagar, obviamente, uma diligência vai aparecer, e aí você já vai conseguir sentir qual o valor proposto para cada plataforma. É a melhor forma, eu Eu acho. vou eu não sei como é que tá muito hoje, tá? Mas na minha época, um único site funcionava, assim, de realmente receber demanda. E aí, esses Uhum. dias eu tava vendo que as meninas estavam comentando isso também no grupo, que tipo assim, se cadastraram em tantos lugares. Então, eu investiria meu dinheiro num único site, que é o mais famoso a respeito disso, e em várias circunscrições aqui judiciárias, em Brasília ou várias comarcas próximas para quem mora fora, né? E os gratuitos É, também, né? Os gratuitos tem Gratuito vários, nunca pode recebi colocar. nada. Olha, tem um monte de pergunta aqui, mas, gente, a gente infelizmente não vai dar Não conta vai dar. de responder. Nossa, tem muita! E o pessoal aqui Tem... falando, tem 1 minuto e 50. Eu vou te agradecer, Maria Fernanda, te dar espaço para você falar aqui com o pessoal e Não, vamos marcar outras, né? não, precisamos marcar outras ainda com esse. Gente, o conselho aqui, estamos falando aqui de correspondente, então segue lá o meu perfil, Corresp_Alta_Performance. Eu coloco dica diária de vídeo gratuito desses de 1 minuto lá, para você conseguir fazer o diferencial, assim como a Brinda falou no seu trabalho como correspondente. Lá você também vai encontrar o meu canal no YouTube e tem um monte de forma lá. Manda direct quando você quiser. Fernanda, grava um vídeo falando não sei o quê. Manda direct que eu gravo o vídeo, tá? Então Ó, segue lá. eu vou falar aqui que elas estão pedindo antes do Instagram encerrar e fechar. Olha, obrigada, viu? De verdade, Maria Fernanda. E tá todo mundo aqui. Qual site? Qual site? Não tô ganhando nada por isso, mas eu vou falar qual que é o site que eu acho que tem resultado. É o Migalhas. Pronto, falei.
Tá bom? É o que eu E acho eu que vou tem falar o resultado. site que eu sou Gente, parceira. Deixa eu falar só o site que eu sou parceira do Júris Correspondente. fala. Ah, pois é, esse daí eu me cadastrei e nunca recebi um. Não sei se como é que funciona hoje. Mas enfim, eu só recebia como uma deixou aqui. Parece fake, o povo vai, solicita, mas não fecha nada. Era o que eu Não, recebia desse daí, mas eu não sei, pode ter mudado, né? Gente, obrigada, Maria Fernanda. Vamos marcar outras, tá? vamos Obrigada de sim. verdade. Tchau, Beijão. gente. Obrigada, Tchau. tchau.